A pergunta é a seguinte, na verdade não é uma pergunta, não é uma explicação. Por que os ídolos recentes no futebol brasileiro têm saído dos seus clubes pelas portas dos fundos? Isso. Por que os ídolos recentes no futebol brasileiro têm saído dos seus clubes pelas portas dos fundos? Aí a gente tem aqui Dudu, do Palmeiras, Gabigol no Flamengo, Cássio no Corinthians. Entre outros, né? Vou dar um exemplo. Temporada passada você teve um Roger Guedes, que estava se tornando um ídolo da história recente do clube, acabou indo embora, muita gente taxou como traíra, porque não teve nenhuma despedida, não falou nada, já foi. Por que isso? Por quê? A pergunta que a gente faz pro nosso ouvinte, e eu quero até te ouvir, que é o seguinte: eu não lembro de você ter se manifestado, e acho que a gente não debateu, ou pelo menos eu não lembro, em relação ao Dudu, porque o Dudu hoje, oficialmente, o Palmeiras emitiu um comunicado oficial frio. Frio porque a Leila trata o Palmeiras como uma empresa. Falta muitas vezes um sentimento, porque o futebol é paixão. E por mais que o dirigente tenha que ser profissional, você não pode ser frio, como a Leila é. Essa é a minha crítica muitas vezes, que ela não tem o feeling. Você fez um comunicado oficial rescindindo o contrato com o jogador que em nenhum momento você o cita como ídolo. Sabe? Eu acho que é muito vazio, muito frio. O Dudu é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. De um dos piores Palmeiras de todos os tempos, ou o pior Palmeiras de todos os tempos, 2014, que no ano do centenário, da estreia do Allianz Parque, quase caiu pra Série B, de novo. E em 2015, o Dudu chega sob desconfiança, chapéu no Corinthians, chapéu no São Paulo, entre outros clubes que o queriam, e aí, de repente, ele se transforma em um dos maiores ídolos da história recente. E que talvez esteja na seleção de todos os tempos do Palmeiras, não pela qualidade técnica, que ele também é bom, mas não melhores que os outros, mas pela identificação e pelos títulos conquistados. Ele tem tanto título quanto o Ademir da Guia, pô. Não é pouca porcaria não, gente. Claro, não. O Dudu, sem dúvida alguma, o Dudu é ídolo. É o maior jogador do Palmeiras no século XXI. Eu acho que o Dudu, na minha opinião, não está no Palmeiras de todos os tempos. Eu acho que a gente tem gente de mais qualidade. Também não. A gente tem gente de mais qualidade para colocar no Palmeiras de todos os tempos. Mas eu respeito quem coloca o Dudu no Palmeiras de todos os tempos. É uma questão de gosto. Mas eu vi jogadores na posição do Dudu jogando no Palmeiras com mais qualidade. Claro. Então, não sei. Eu não estaria no meu Palmeiras de todos os tempos o Dudu, mas respeito. O Djalminha não jogou muito mais que o Dudu? Sim. No Palmeiras, obviamente, assim, não. Claro que mas você carreira, tem jogadores ali, por exemplo, o Edmundo. Nossa. O Edmundo ficou menos tempo no Palmeiras. Não, mas é mais. Mas o Edmundo é mais jogador que o Dudu. Nossa, tá louco. Muito mais, não aliás. Nem pra comparar. Bem mais. Bem mais. Então é isso, depende do critério que você vai usar. O que é título ou é qualidade técnica para você formar o seu Palmeiras de todos os tempos? Cada um tem o seu critério, né? Cada um tem o seu, mas no meu o Dudu não entra no meu Palmeiras de todos os tempos. Mas tudo bem, respeito quem coloca, porque essa geração mais jovem tem no Dudu grande ídolo. É o grande jogador do Palmeiras no século XXI. Ele superou o Valdívia, não é que talvez seria o grande jogador do Palmeiras desse século, ele superou o Valdívia com folga. Sim. Agora, o que aconteceu, o que pegou em relação ao Dudu, foi a maneira, lá atrás, como as coisas aconteceram na saída dele anunciada pelo Cruzeiro. Ali foi ruim, porque todo mundo se sentiu meio traído ali. Mas peraí, o Dudu, o nosso ídolo, o Cruzeiro anunciou o cara, agora tá indo pra lá. Verdade, o Matos, né? O Matos anunciou. O Cruzeiro tá anunciando que o Dudu tá saindo do Palmeiras, tá indo pro Cruzeiro. Que história é essa? Como assim? Então ali houve uma ruptura, houve uma rachadura. E aí, rachadura, você sabe como é que é. Nunca é fácil reconstruir. Então, claro que pro torcedor ele vai estar pra sempre no coração, mas aquele episódio ali não ficou legal. Não ficou bacana. Depois teve o episódio em que ele teria recuado por conta de um pedido da torcida organizada. Enfim, porque se não fosse isso... A Leila ali já tinha dispensado ele. O Abel Ferreira nunca fez esforço, nunca veio a público e falou: conto com o Dudu, eu quero ele no meu time, eu vou pedir para presidente não negociar, vou pedir para estender o contrato dele. O Abel nunca teve essa indicação. O Abel aparentemente nunca se sentiu incomodado em perder o Dudu. Para ele era algo que já estava no plano, estava tudo certo. Então é isso, né? Foi uma saída melancólica. Mas de um por que cara. Isso tá acontecendo? Então, porque assim, o Gabigol eu acho que são questões diferentes, né? São questões diferentes, mas ainda de cada ídolo, né? O Gabigol não é uma lenda no Flamengo? Como é que uma lenda sai do jeito que ele tá saindo? O Gabigol tá no Flamengo de todos os tempos. Eu acho que o Gabigol entra no lugar
do Nunes, por exemplo, que muita gente tinha o Nunes ali como Então, Adílio, centroavante Nunes, de Zico, todos os tempos. É difícil, cara, é difícil. Então, difícil. não sei, talvez o Gabigol entre... Não é nenhum absurdo o Gabigol entrar. O lugar do problema Nunes. que eu me refiro, Capriotti, é o seguinte, talvez o ouvinte, ele não pense como eu e tá tudo certo, a gente vai aqui debater. O meu ponto de vista é que o futebol, da mesma forma que o torcedor tem a paixão, o dirigente também geralmente é um torcedor. É raro você ver um dirigente de clube que não torce para aquele clube. Sim. Então, por mais que, repito, o dirigente ele tem que ser profissional, ao mesmo tempo você tem que ter um carinho, você tem que ter um sentimento que o torcedor também tem. O sentimento, às vezes, de gratidão. Né? Não a gratidão que muitos fazem. Vou renovar o contrato por gratidão. Isso não. Mas, por exemplo, como é que o Dudu vai sair dessa forma, pela porta dos fundos? O Dudu errou. Não tem santinho nessa história. Porque o Dudu errou, o Matos errou, a Leila errou, o próprio Abel, em alguns momentos, como por exemplo, o Abel Ferreira no penúltimo jogo não chegou nem a colocar o Dudu pra jogar. Colocou o Lázaro à frente do Dudu. Sim. E o Dudu, querendo ou não era mais o mesmo Dudu de 2015, 16, 17, 18. Mas o Dudu, quando ele entrava nos jogos, os últimos aí do Campeonato Brasileiro, ele ia bem. Assim, não absurdamente bem, mas ele é melhor que Felipe Anderson, melhor que Maurício, melhor que Lázaro, melhor que Flaco, melhor que Rony. Então, assim, eu achei que o Dudu, ele cometeu um erro. Eu achei que o Dudu não teve postura de homem, tá? A verdade é essa aí. Eu não achei que ele teve um bom caráter. Eu não achei que ele teve a índole correta. Vou dar um exemplo aqui pra você. Se eu recebo uma proposta, como já aconteceu, Capri, como já aconteceu contigo também, eu recebo uma proposta para ir pra uma outra emissora. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar meu coordenador, o meu chefe, o cara que eu sou funcionário. Ele recebeu a proposta do Matos, do Cruzeiro, fechou com o cara. Aí o Matos, né, pisou no tomate porque anunciou sem o Palmeiras ficar sabendo. E aí depois a Leila pegou e eu achei que a Leila foi mal naquela entrevista que ela esteve lá na sede da CBF. Ela estava na sede da CBF, deu uma entrevista ao Sport TV falando: o Dudu está fora, espero que ele arque com a palavra dele, ele tem que ser homem agora. Você explanou. Ela, como a dirigente que é que faz bem ao futebol brasileiro e bem ao Palmeiras, ela também erra. Isso era uma coisa pra você ter resolvido inicialmente com o próprio Dudu. Dudu, que história é essa aí, velho? Ela pegou e preferiu já no dia seguinte explanar para a imprensa, que ganhou uma repercussão gigantesca e o clima nunca mais foi o mesmo entre Leila, Dudu, Abel e etc. Então eu fico realmente, eu não sou palmeirense, mas me coloco no lugar do palestrino, que é o seguinte: é lamentável você ver uma lenda da sua instituição, do seu clube, sair pela porta dos fundos, assim como vários outros estão saindo. O Cássio nunca podia ter saído do Corinthians como ele saiu. Nunca. Nunca. O Gabigol ainda teve lá uma homenagem no domingo, né? Ali fizeram uma espécie de uma homenagem pra ele, mas bem meia boca e assim, ele rompido com a direção do Flamengo ali, ficou um clima muito ruim. Os dois também erraram, né? Não só a direção quanto o Gabigol, né? Os dois, como o Gabigol. Agora o Dudu merecia sair ter uma grande festa, ter uma despedida. Ele foi muito importante nesses últimos 10 anos do Palmeiras, muito relevante, foi o cara, é o símbolo dessa reconstrução palmeirense, assim como o Cássio tinha que ter tido também uma grande despedida do Corinthians, o maior goleiro do Corinthians de todos os tempos, um cara que marcou época, defesas espetaculares e também saiu pela porta dos fundos. É uma pena, mas a enquete está aqui, tá no ar já, no youtube.com/RádioBandeirantes-Oficial. Venham com a gente aí, entrem no nosso YouTube, já estamos centenas e centenas, que coisa maravilhosa, né? Eu amo os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho de novo, hein?